Sou Professor, economista e coordeno pede os para o cursos pessoal de desligar a câmera. ciências econômicas. Por favor, pede para o pessoal desligar a câmera e desligar o microfone. Eu já pedi, meu querido. Agora acho que vai, né? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estão me ouvindo aí? Por gentileza, não liguem as câmeras. Eu já havia pedido. Ver se vai dar certo agora aí, tá? Muito bem, Sim, pessoal. estou Estão me ouvindo. ouvindo bem? Alguém Sim. escreve no chat lá se está me ouvindo bem. Sim, né? Muito bem, então. Então, vamos lá. Essa aula, na verdade, não é uma disciplina, não tem vinculação com uma disciplina, é aquele projeto da nossa instituição de fazer uma aula ao vivo para vocês, que trabalha vários conteúdos, né? Trabalha vários conteúdos, e nesse sentido, o que acontece? A aula de hoje é uma aula sobre um tema que normalmente eu trabalho, né? Que é a parte de economia e finanças. Vamos lá, gente. Infelizmente, o pessoal não consegue ficar sem ligar os microfones, né? Eu não sei se não está o celular desligado para você. Está sem som. Quando eu desligo o microfone dos outros, acaba desligando o meu também, tá? Então, eu pediria que, por favor, não liguem os microfones. Por favor, não façam uso das câmeras, né? Porque senão fica complicado, tá? Eu vou compartilhar a tela novamente. Mas, por favor, para eu começar e não ter interrupção, eu tinha configurado ela para
Não abriu os microfones, mas não sei o que aconteceu, que apareceu os microfones aí. Muito bem. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em economia e finanças, muitos de vocês vão se perguntar, né? O que tem a ver, eu que sou da escola de gestão, porque essa aula é para vários cursos, né? Para vários cursos da escola de gestão. Então, tem gente do curso de logística, de marketing, empreendedorismo, de economia, de administração, de todas as áreas da escola de gestão. Então, vocês ficam pensando, o que tem a ver economia e finanças, né? Planejamento e organização financeira. Eu hoje, nessa conversa, eu vou falar de duas situações. Eu vou falar da parte que envolve a empresa, mas vou falar também daquilo que envolve a pessoa física. Por quê? Se a gente for observar, nós temos uma situação que é a seguinte, né? A empresa, ela utiliza a questão da economia e finanças, né, de uma forma diferente do que a pessoa física. Mas os dois utilizam economia e finanças no seu dia a dia. Então, quando eu penso em economia e finanças, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar, primeiro, a economia, ela é o fruto de vários ciclos econômicos, ou seja, a economia ela é cíclica. A economia ela não é algo linear. Então, tem determinados momentos, né? Determinados momentos do estudo, digamos assim, da história econômica, onde a gente percebe, tem momentos que nós temos lá situações de crise econômica, tem momentos que nós temos lá situação em que nós temos, por exemplo, crescimento econômico, tem momentos de estabilidade, e a teoria dos ciclos econômicos fala para a gente que a economia ela é cíclica, ou seja, várias situações acontecem, por exemplo, tem uma crise econômica mundial, aí os países começam a trabalhar para desenvolver a sua economia, para solucionar as questões, né? E outra vez vem um momento de bonança, um momento de crescimento, né? Então, nós temos os ciclos econômicos, aqueles momentos de alto e baixo dentro da economia, tá? Vou pedir para o colega desligar a câmera, por favor, e os microfones também. Estão vendo a minha imagem, gente? Que eu estou achando que não estou aparecendo. Estou aparecendo ou não? Sim, está aparecendo bem. Tá bom. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa aqui. Então, eu falava que os ciclos econômicos, eles são aquelas situações em que eu tenho momentos de crescimento, depois momento de crise, outro momento de crescimento, tá? E as crises econômicas, elas podem ser de curta duração, podem ser mais prolongadas. Então, quando eu tenho um produto interno bruto que a economia começa a crescer menos, né? Eu posso dizer que eu tenho um período de recessão.
Quando eu tenho vários períodos seguidos de recessão, o que eu tenho? Eu tenho uma depressão econômica, né? Então, essa é uma situação, assim, que a gente percebe quando tem a depressão econômica, é aquela situação já muito preocupante, por quê? Porque a gente já estaria numa situação que é difícil de sair, vai precisar um conjunto de medidas econômicas bastante importantes para que haja, outra vez, uma atividade de crescimento, né? Antes de continuar, eu lembrei de uma coisa aqui, ó, ali no chat, tá? No chat foi enviado para vocês o link, né? Onde vocês têm que fazer a inscrição lá, né? Então, não pode se esquecer de fazer a inscrição lá na parte da extensão, tá? Foi mandado o link para vocês. Tem alguém com a mão levantada aqui? Não sei quem está com a mão levantada. Está com alguma dúvida, Selma? Bem, vamos continuar então. E nós temos hoje um mundo dos negócios que ele é um mundo globalizado. Por quê? Porque a gente tem esse processo de globalização muito forte, né? Processo em que a economia ela cresceu de uma forma assim, em que hoje nós temos uma situação devido principalmente à questão da comunicação. E se antigamente eu competia, por exemplo, com os meus vizinhos, os países vizinhos, eu competia com os países que estão ao meu redor, ou mesmo se eu pensasse um país grande como o Brasil, eu competia com os países ao meu redor e com os estados vizinhos, digamos assim, né? Mas já faz alguns anos que a competição ela é global. Então, quando eu vou pensar em um negócio, uma empresa, eu tenho que saber que eu estou competindo com o mundo todo. E aí entram os grandes players aí da economia, né? Os países envolvidos, ou principalmente hoje em dia, na questão do comércio, a China, né? A China é um país que vem dominando muito o comércio internacional, a questão da tecnologia. Hoje eles já não são um país que produz com baixa tecnologia, né? É um país que já produz com alta tecnologia, inclusive, né? E compete de uma forma muito agressiva. Eu trouxe aqui um apanhado, assim, só para provocar um pouco, né? Para vocês olharem esse gráfico aqui, vocês vão dizer, poxa, eu não entendi nada do que é isso aí, né? Primeiro, mostra o produto interno bruto mundial, né? É um apanhado que o Banco Mundial faz das principais economias do mundo. E aqui, no ano de 2022, a economia mundial cresceu 3,1%, né? 3,1% em relação ao ano de 2021. E o Brasil, né? O Brasil, no mesmo ano de 2022, ele teve aqui um crescimento de 2,9%. Só assim, a título de curiosidade, né? Quando eu falo que a economia é cíclica, olhando esse gráfico aqui, eu posso ter uma ideia disso, né? Por quê? Se a gente pegar lá em 1961, né, o crescimento do PIB estava em torno dos 9%. Né? Daí ele foi caindo, chegou quase no negativo. Daí, na metade dos anos 70, ele foi para 14%. Depois, nos anos 80, ele teve crescimento negativo. Daí subiu de novo, daí diminuiu de novo. Então, a gente percebe essa questão cíclica da economia, né? Que é uma coisa importante para a gente entender, né? Como funciona a economia mundial. Eu trouxe aqui também, a título de curiosidade, o crescimento do Brasil aí de julho de 2020 a julho de 2023. E a gente percebe uma recuperação, mas uma certa manutenção do padrão. Se pegar julho de 2022, julho de 2023, você vai ver mais ou menos um crescimento muito parecido.
Professor, se me perguntar hoje como é que o país, qual é a projeção? A projeção é que o país cresça em torno de 2% e 3% no ano de 2023, tá? Isso é bom ou é ruim? Depende, tudo depende de como eu comparo, né? Mas aqui eu trago crescimento de 2023, cresceu 0,9 no segundo trimestre, cresceu 3,4 no acumulado até chegar em junho de 2023. Ou seja, a economia, de certa maneira, está começando a recuperar. Eu trouxe aqui alguma informação interessante para vocês. Se a gente for lá no site do IBGE, eu vou ter essas informações detalhadas. Então, eu não vou trabalhar muitos números, mas eu quero mostrar onde que existe informação para vocês olharem, né? Então, ali tem o valor, quanto cresceu a agropecuária, quanto cresceu a indústria, quanto cresceram os serviços, né? Outras atividades, por exemplo, serviços de transporte, armazenagem de correio, cresceu 5,6%, cresceu quase o dobro, né? Se a gente olhar em torno de quase o dobro do que cresceu o produto interno bruto. Informação e comunicação também cresceu bastante, serviços cresceu mais do que o indicador como um todo. Então, vocês têm que olhar essas informações. Mas para que isso, gente? Tá? Por que eu tenho que olhar essas informações? Porque quando eu penso na empresa, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que a empresa concorre num ambiente. E esse ambiente é um ambiente externo, que é um ambiente contextual e operacional. No ambiente contextual é onde acontecem as coisas que afetam todo mundo. Tecnologia, questão demográfica, questão política e legal, questões socioculturais, questões econômicas. E no ambiente operacional é onde acontece a competição dos setores. Então, são coisas que afetam aquele setor onde eu estou incluído. Por exemplo, se a minha empresa é uma indústria metalúrgica, ali estão os fornecedores que atendem todos os metais, indústrias metalúrgicas, estão os concorrentes, estão os clientes, as instituições que atuam com o ambiente setorial. E dentro, no ambiente interno, aquelas coisas que eu, enquanto empresa, eu consigo controlar. Por exemplo, eu consigo controlar a tecnologia que eu uso, eu consigo controlar a produtividade dos meus colaboradores, eu consigo controlar a qualidade do meu produto, uma série de coisas que dependem só de mim. Só que, quando eu trabalho com a questão econômico-financeira, o que eu tenho que pensar? Tem coisas que não dependem só da minha empresa. E eu tenho que fazer o planejamento da empresa. E eu estou falando de planejamento porque eu quero chegar na importância das questões de economia e finanças para entender o planejamento. É esse o objetivo da minha conversa, no foco que eu estou trabalhando agora em relação à empresa. Tá? Então, vejam, eu tenho, isso aí já deve ser conhecido para vários de vocês, né? Quando eu penso no planejamento, eu tenho 3 níveis de planejamento. Eu tenho planejamento de curto prazo, também chamado de planejamento operacional. Eu tenho planejamento em médio prazo, também chamado de planejamento tático. E eu tenho planejamento de longo prazo, que é o estratégico. No estratégico, eu penso a organização como um todo. No tático, eu penso as áreas funcionais. Então, eu vou fazer o planejamento específico para a área de marketing, para a área de recursos humanos, para a área de produção, para a área que afeta as vendas, por exemplo. Eu vou pensar só nas áreas funcionais, aquelas atividades que acontecem, mas de maneira separada. E quando eu penso no planejamento operacional, eu estou pensando no dia a dia da empresa. Então, eu começo a fazer esse detalhamento até que eu tenha um planejamento para, no mínimo, 5 anos, para a organização como um todo, que é o chamado planejamento estratégico. E aqui eu trouxe esse slide só para situar uma coisa para vocês, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar aonde que você faz a gestão econômica e financeira da empresa. Então, em que setor da empresa que você faz a gestão econômica e financeira? Na controladoria. Ou na controladoria é lá onde vai ter que ter alguém que vai conseguir enxergar como a empresa funciona. É pelo meu e-mail.
vai ter que conseguir acompanhar o desempenho da empresa e medir esse desempenho analisando custos, analisando rentabilidade, analisando os fatores que vão contribuir realmente para que a organização seja exitosa do ponto de vista econômico e financeiro. Então, na controladoria que tem que ter essas pessoas que enxerguem além do dia a dia da organização, né? Então, muitos de vocês que estão estudando aí gestão financeira, administração de empresas, né? Talvez em algum momento vão estar lá atuando na área de controladoria, o economista também. Por quê? Porque é onde se faz a gestão econômica e financeira da empresa. Cheguei num ponto que é muito importante. Nós, economistas, eu por formação, eu tenho o hábito de planejar sempre. Por quê? Porque a principal atividade do economista é o planejamento. Então, o economista tem que estar habituado a planejar. Mas, na verdade, todos os gestores deveriam ter o planejamento como costume. Deveriam ter o planejamento, tá, como algo que é prática comum no dia a dia das organizações. Por quê? Se eu não planejo, eu improviso. E o improviso na gestão, ele não é adequado. Ele não é desejado, não é algo que se estimule, não é algo que seja algo importante. O improviso, ele não ajuda na gestão, diferente de se você está em outra situação da tua vida. Eu, além de economista, de professor, eu sou músico também. Eu toco um estilo de música que se chama blues. Então, tem momentos ali no blues que a gente improvisa. Mas a gente improvisa com base no quê? Com base numa estrutura definida, a gente improvisa com base em algo que é já meio que pré-estabelecido. Eu tenho um caminho para improvisar. E o improviso, ele não prejudica o conjunto, o resultado final. Já na gestão, se eu começar a improvisar, vai ser aquela situação de caos. Por quê? Porque cada um vai fazer aquilo que acha que tem que fazer porque é o melhor e vai pensar só naquele momento, vai pensar só naquela situação específica. Quando, na verdade, eu não posso improvisar, eu tenho que planejar. E planejar significa realizar um conjunto de ações que me permita alcançar os objetivos. Estabelecer metas e objetivos e as formas, os meios, para que eu possa alcançar esses objetivos. Então, quando eu planejo, eu vou, através do planejamento, dizer onde eu quero chegar, onde eu quero que a minha organização esteja daqui a 5 anos, onde eu quero que a minha organização esteja posicionada na mente dos clientes, dos consumidores. Então, o planejamento ele me ajuda a enxergar o futuro, mas ele também me ajuda a construir o caminho para chegar no futuro e naquele futuro que eu quero para a minha empresa. Se eu improviso, eu vou chegar no futuro, mas vou chegar no futuro não naquilo que eu desejo, não naquilo que eu quero. Vou pedir para o colega desligar a câmera de novo, por favor. Tem um colega com a câmera ligada. Então, eu não vou chegar improvisando, eu vou chegar no futuro desejado. Eu vou alcançar a visão organizacional, a visão que é onde eu quero estar posicionado daqui a 5 anos, por exemplo, planejando, fazendo um conjunto de ações que me permita alcançar aquilo que eu desejo. Tá? Então, o crescimento e o desenvolvimento de uma empresa, ele está intimamente ligado com um bom sistema de planejamento, pois com ele todas as atividades que se pretende desenvolver são planejadas com base em cenários construídos a partir de informações captadas de diversas fontes. Então, o pessoal que está lá trabalhando na área de controladoria
tem que ter ferramentas, tem que ter indicadores, tem que ter informação trabalhada, tem que ter indicadores da economia como um todo, do setor que ele atua, dos outros setores, do consumidor. Para quê? Para poder formar um cenário. Então, nesse aspecto de planejamento, com o planejamento, eu vou saber também quais as necessidades e recursos e as fontes em que eu vou buscar esses recursos. Assim como eu vou ter no planejamento atribuídas as responsabilidades pelas ações da empresa. Então, se eu não planejo, se eu vou no improviso, cada um vai fazendo aquilo que acha que deve fazer. E nem sempre aquilo que um indivíduo da organização acha que deve ser feito é o melhor para atingir o resultado proposto. Então, tem que se pensar nisso, né? Tem que se pensar muito nisso. Então, eu tenho que fazer um monitoramento do cenário para poder controlar e avaliar cada etapa do meu planejamento, reconduzir a rota, sempre que eu tiver alguma variável interna ou externa que me mostre essa necessidade. Os cenários também devem ser periodicamente revistos, a fim de evitar o risco de manter uma estratégia traçada com base em um cenário que já sofreu mudanças e se tornou incompatível, por exemplo, com o que a empresa planeja. Então, eu sempre tenho que pensar que o planejamento não é algo estático. Planejamento não é algo que não vai poder ser mudado. Sempre que precisar, eu vou mudar. Uma coisa muito importante, o planejamento ele tem que ter o comprometimento de todas as áreas da empresa, todos com o foco no mesmo objetivo, concentrando todos os esforços na mesma direção e naquilo que realmente é importante para a conquista do resultado. Deve ser compatível com a filosofia e com a cultura da empresa e ter objetivos que não sejam conflitantes, que não conflitem entre si. Quando eu tenho uma situação de instabilidade política e econômica, essas situações exigem ainda mais dos gestores ações que sejam eficazes na consecução dos resultados planejados. Períodos longos geram elevado grau de imprevisibilidade, decorrentes de mudanças nas questões políticas e econômicas, o que leva poucas empresas a estender seu planejamento por um período muito longo. Então, por isso que eu tenho que pensar no planejamento de longo prazo, mas eu tenho que fazer o planejamento tático, que é aquele do dia a dia, pensando aí 1 ou 2 anos. E o planejamento estratégico, no mínimo, para entre 3 e 5 anos. Agora, uma questão que sempre aparece. Planejamento é feito com base no quê? Eu quero planejar na minha organização, mas não sei por onde começar. O que eu vou utilizar para fazer o planejamento? Vou me basear no quê para planejar? A primeira coisa, vou me basear na informação que eu tenho interna da empresa. Eu vou pensar no meu faturamento, vou pensar no histórico de faturamento, vou pensar no meu histórico de volume de vendas, vou pensar na minha rentabilidade. Então, eu vou pensar naquilo que a empresa já fez. Vou buscar a informação interna da empresa. E depois, é claro, eu vou ter que projetar o cenário da concorrência, eu vou ter que analisar a minha concorrência, eu vou ter que analisar a minha clientela, vou ter que estabelecer uma análise de demanda. Se eu puder, eu faço uma pesquisa de mercado para me ajudar no planejamento, mas principalmente eu vou ter que me basear numa coisa importantíssima, que é o cenário econômico. O cenário econômico, o que é? É o retrato da realidade. No caso específico do cenário econômico, né? Porque o cenário, eu posso fazer cenário para qualquer coisa. Mas no caso específico, o cenário econômico é o retrato da realidade, da conjuntura econômica do país. E aqui surge outra dúvida importante. Quais variáveis devem ser consideradas para elaborar uma análise de conjuntura econômica, para elaborar um cenário econômico? Eu trouxe aqui algumas variáveis. Não estão todas, tá? Mas eu trouxe algumas que eu considero que são as principais variáveis. Produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É a soma de todas as riquezas produzidas no país. Toda a produção de bens e serviços medida em dinheiro. A produção industrial, quer dizer,
a produção industrial mostra o crescimento da indústria, a produção, o volume de produtos fabricados, taxa de ocupação da indústria, o que é isso? Hoje eu tenho situações, por exemplo, de setores que não têm demanda suficiente para fazer as suas máquinas, a sua estrutura funcionar completamente. Então, eu tenho setores da indústria que têm altas taxas de desocupação, por exemplo. E tem os setores que podem estar no limite da sua ocupação. Imaginem que eu tenho uma indústria e eu tenho a capacidade produtiva já em 90%. Significa que se a economia brasileira começar a crescer rapidamente, eu não vou poder acompanhar isso, porque eu só tenho 10% para crescer em produção. Então, eu preciso ampliar a minha capacidade produtiva. Outro indicador importante, uma variável importante é a dívida pública, porque se eu tenho uma dívida pública muito elevada, isso pode levar o governo a fazer algumas medidas, né, que acabem encarecendo, né, para a economia. O governo pode aumentar a tributação, pode fazer alguma coisa nesse sentido. Taxa de juro é uma discussão bem atual hoje, né? Nós temos uma situação de descompasso, que não é nada bom, entre o que pensa a gestão econômica do governo atual e o presidente do Banco Central, que veio da gestão econômica anterior. O governo atual, a equipe econômica atual, quer crescer, fazer a economia crescer, para poder distribuir renda, para poder gerar mais riqueza, e o atual presidente do Banco Central tem uma visão monetarista da situação e quer manter a taxa de juros elevada para fazer com que a economia não cresça, para tentar combater a inflação com base na questão da demanda, diminuindo a demanda para provocar o combate à inflação. Então, tem um descompasso muito importante e complicado aí. Espero, nos últimos dias, eles andaram conversando, parece que vão se acertar um pouco, pelo menos o mínimo desejável, né? Porque não dá para ter esse tipo de descompasso. População ocupada, pessoas que estão, de alguma forma, fazendo algum tipo de trabalho, recebendo algum tipo de renda, taxa de desemprego. Se eu tenho uma economia que tem uma taxa de desemprego muito forte, isso me mostra duas coisas. Primeiro, que eu tenho possibilidade de crescer gerando atividades que gerem emprego, que é bom, né? Essa possibilidade, né? Me permite isso. Mas, por outro lado, se eu tenho uma taxa de desemprego muito elevada, eu tenho pessoas que não têm renda. Isso também dificulta o crescimento da economia, porque eu, encurtando bem, deixando bem simples a conversa, se as pessoas estão desempregadas, não compram, não tem para quem vender, né? Então, essa é uma questão importante também. A formação bruta de capital, chamado investimento na economia, e aqui é uma questão que o Brasil precisa crescer, precisa melhorar muito nesse aspecto. A nossa média de formação bruta de capital histórica não chega nunca a ultrapassar os 18%. E se a gente for olhar, tem países como a China, que tem em torno de 40% de formação bruta de capital, ou seja, eles crescem 40% a sua atividade econômica, a sua indústria, todo ano. Então, é uma situação que a gente precisa melhorar. Pessoal, eu só vou responder as perguntas depois que eu terminar, tá? Se quiserem deixar a mão levantada, pode deixar que eu já sei quem está querendo falar aí depois, tá? Índices de inflação. A gente sabe que a inflação é extremamente importante, por quê? Porque a inflação ela reduz o poder de compra das pessoas, né? Volume de vendas no varejo, rendimento médio, renda das pessoas, renda per capita, índice de desenvolvimento humano, coeficiente de Gini, que mede a desigualdade da distribuição de renda, balança comercial, exportações menos importações, exportações e importações do país, saldo em conta correntes, que é o balanço de pagamentos, taxa de câmbio, dívida externa, são variáveis que eu vou ter que olhar na hora do planejamento e vou olhar com mais carinho para aquelas que têm uma correlação maior com o meu negócio, né? Até aqui, pessoal, eu falei da empresa. O foco foi a empresa. Mas quando eu falo de economia e finanças, e planejamento e organização financeira,
eu tenho que pensar também na pessoa física. A pessoa física não precisa planejar? Precisa sim, né? Ela não precisa se organizar financeiramente? Precisa também. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da pessoa física agora. Então, vira a chave, já usei o planejamento para a empresa, né? Para que serve? Economia e finanças é a base para eu formar meu cenário econômico, é a base para eu usar os indicadores para projetar os meus resultados, para atualizar minhas informações, né? Para planejar. Agora, como é que eu, pessoa física, realizo meus sonhos? Como é que eu compro carro? Como é que eu compro a moto? Como é que eu reformo a minha casa, né? Compro o meu apartamento, né? São coisas que eu tenho que sonhar, não tenho? Sem sonhar, as pessoas elas entram numa depressão, elas não vão a lugar nenhum. Então, a gente tem que pensar que a organização e o planejamento financeiro é o que vão permitir que nós cheguemos a realizar os sonhos. E antes de realizar sonho, por que a gente compra? Eu compro por causa das minhas necessidades, para atender a necessidade. Então, eu compro para atender as necessidades fisiológicas, segurança, questão social, questão da estima, autorrealização. Mas, quanto menor é o meu salário, mais eu compro só para manutenção minha, para minha sobrevivência. Então, quanto maior a minha renda, mais eu vou comprando bens supérfluos, mais eu vou comprando aqueles bens que não são de extrema necessidade para mim. E analisem aqui. Pensem agora como empresa de novo. Se eu tenho numa economia muitas pessoas desempregadas, uma distribuição de renda muito desigual, eu tenho uma concentração de riqueza muito alta em situações que a gente vê como o caso brasileiro, onde eu tenho 1% mais rico que detém quase 80% de toda a riqueza gerada no país, né? Então, se eu tenho uma economia que não tem renda para consumir, como é que eu posso ser uma economia pujante? Como é que eu posso, enquanto empresa, querer desenvolver uma empresa que vai vender muito se eu não tenho para quem vender? Então, essa é uma questão que as empresas, o governo, tem que parar para pensar, dizer, olha, nós temos que ter uma economia mais equilibrada, onde eu tenha para quem produzir, porque eu vou ter gente que vai comprar. Então, essa é uma questão que eu coloco aí para vocês pensarem também, né? Nós compramos, gente, né, para atender às nossas necessidades. O consumidor ele tem algumas características. Normalmente, à exceção daquilo que ele poupa, ele gasta praticamente tudo que recebe em bens e serviços. E o brasileiro, ultimamente, não poupa, né? Por quê? Porque anda endividado. O consumidor ele não gasta toda a sua renda só em um bem, ele tem que fazer uma cesta de bens. Por quê? Porque ele não consegue, ele tem que pagar aluguel, ele tem que comer, ele tem que se vestir, ele tem que pagar gasolina, transporte e tal. Então, ele tem que fazer uma cesta de consumo. Quase nunca o consumidor adquire o suficiente da maioria dos produtos, sempre fica um desejo latente, sempre fica aquele desejo de consumir alguma coisa, né? O consumidor ele procura maximizar a sua satisfação total, ou seja, ele procura consumir o máximo que ele puder para ter o máximo de satisfação para atender às suas necessidades. Só que tem um probleminha aí. Essa satisfação fica sujeita a um limite de renda, que a gente chama de restrição orçamentária. O que é? É o meu salário e a minha capacidade de crédito. Então, se eu ganho 5 mil e eu consigo ter lá um crédito que eu posso consumir mais, emprestar mais 5 mil, eu não posso querer gastar mais do que 10 mil, porque vai chegar um momento que eu não consigo. As pessoas dizem, não, eu vou comprar crédito. Mesmo crédito tem um limite. Chega uma hora que você está num padrão de endividamento, os bancos, as financeiras, as lojas já não te vendem a crédito. Então, por isso que precisa planejar. E também, além da restrição orçamentária, o preço dos bens também é um dos limites que afeta essa maximização da satisfação
total via consumo. E aí vamos pensar mais uma coisa. Como é que pensa o consumidor? O consumidor, ele pensa com base na utilidade. O que é isso? A utilidade é aquela situação. Quanto mais satisfação eu tenho, maior a utilidade. Maior e mais importante é o bem para mim. O consumidor, ele atribui valor aos bens, né? E o consumidor também faz escolhas. Então, ele tem que pensar na utilidade, no valor e nas escolhas. E aí ele faz uma análise de custo-benefício e, por último, tudo isso está vinculado ao quê? À restrição de orçamento. Então, quanto mais útil for um bem, mais valor eu vou atribuir e mais vai pesar isso na escolha daquilo que eu vou consumir. E eu vou buscar consumir sempre aquilo que me traz satisfação, com base na análise de custo-benefício. E aqui, para dar um balde de água em vocês aí, de água fria, né? Infelizmente, os brasileiros, eles estão endividados. Os juros punem os brasileiros endividados. Um levantamento agora do mês de agosto, setembro, final de agosto, perdão, de agosto desse ano, diz que 30% dos entrevistados brasileiros disseram que não conseguiam pagar suas contas no mês de agosto. 12% admitiram que não terão condições de pagar todas as dívidas no mês de setembro. Maior índice da história de quando começou a Confederação Nacional do Comércio a fazer esse estudo. Em relação, isso é endividamento, em relação à capacidade de pagar, né? Mas, se a gente for olhar a inadimplência, que são as dívidas já vencidas sem pagamento, né? Eu tenho um compromisso em aberto ou como parcelamento, né? O endividamento, ele caiu um pouco em agosto. Caiu de 78,1%, ficando em 77,4%. Os principais responsáveis para isso: juros altos, óbvio, né? Tipo de dívida que mais apareceu no levantamento: cartão de crédito. 85% do total. Seguido das compras com carnê, 17% como causa de endividamento. Vejam só, endividamento não é necessariamente ruim, desde que eu planeje. O problema é não poder pagar, é inadimplência, né? Aqui, ó, para a gente se assustar um pouquinho, eu pesquisei ali no Banco Central e trouxe alguns números de taxas de juros. Tirei as instituições financeiras para não fazer propaganda de nenhuma delas, nem falar mal de nenhuma, né? Mas deixei aqui, cortei essa lista, né? Então, eu deixei o primeiro e o segundo colocado e uns lá para o final, né? Então, para aquisição de outros bens, pré-fixado. Esse aqui é o valor anual, e esse aqui, da direita, é o valor mensal. Então, só para vocês terem uma ideia. Aquisição de outros bens, pré-fixado. O mais baixo é 2,69% ao ano. O mais alto chegou a 151%, quase 152% ao ano. Para aquisição de veículos, pré-fixado, o valor mais baixo, 13,48% ao ano. E o mais alto, 58,43% ao ano. Vocês já pararam para pensar? Se você financiar um carro em 4 anos, o que acontece? No primeiro ano você paga quase 60% dele, a mais, né? No segundo ano, você vai pagar mais 60% a mais dele, fazendo uma conta assim, porque juros sobre juros acaba sendo pior a coisa, né? Então, você compra um carro e paga 2, facinho, né? Mas é a forma das pessoas poderem ter acesso, infelizmente, né? Cheque especial, o mais baixo, 27% ao ano, mais alto ali do estudo do Banco Central, 217%. Cartão de crédito parcelado, o mais baixo, 7,78%, o mais alto, 706%.
E aqui é de assustar, né? Crédito rotativo do cartão de crédito. Mais baixo, 7,78. O mais alto, 1.093% ao ano. Você já parava para pensar que se você emprestar um ano, 1% no crédito e não pagar e ficar devendo no crédito rotativo R$1, você vai pagar 1.093 no final do ano nessa situação? É de assustar, né? Então, é o problema do endividamento aí. Crédito consignado e INSS pré-fixado. Isso aqui é uma coisa que só existe no Brasil, gente. Não é possível um troço desse. Por quê? O INSS é o aposentado que vai receber todo mês garantido lá do governo, né? Ou vai receber a aposentadoria do INSS todo mês lá. Qual é o risco que essa pessoa vai apresentar para a financeira ou para o banco, já que é crédito consignado? Ou seja, se a pessoa fizer um empréstimo consignado, chegou no mês, já desconta do olerite, do contra-cheque da pessoa, o valor do empréstimo. Qual é o risco que isso significa? Mesmo assim, o juro mais baixo é 18,49% ao ano e o mais alto 26,27%. Isso por quê? Porque fizeram uma lei que não podia passar um limite aí, né? Agora, recentemente, mas já foi muito pior, né? Crédito consignado privado, já desconto do contra-cheque da pessoa lá antes dela receber. O banco já desconta, a pessoa já não recebe aquele valor. O risco que tem é só da pessoa ficar desempregada, né? 73% o valor mais alto, mais baixo, 18,92%. Setor público, mais caro ainda, 92% para o funcionário público, o valor mais alto, e o mais baixo, 18,24%. Então, realmente, é uma situação complicada. Crédito pessoal não consignado. Se compra lá, vamos supor, uma geladeira, né? Vamos dizer que você não vai pagar o juro mais caro, você não vai pagar 900, você vai pagar 723. Gente, é muito juro. Isso só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Então, é uma coisa complicada. E aí vem a minha sugestão. Eu preciso me organizar. Como é que eu me organizo? Eu conheço a minha restrição, eu sei realmente que eu tenho aquele salário só para contar, ou tenho o salário da minha família para contar. Eu não posso contar com mais do que eu tenho. Costumo planejar a entrada e saída dos meus recursos, tenho disciplina e autocontrole, busco estar informado sobre o custo do dinheiro, cumpro minhas obrigações financeiras. Isso aqui é muito importante, gente, porque se você pedir um empréstimo e você não pagar, ele vai multiplicando o valor dos juros, assim, uma coisa absurda. Possuo alguma reserva para situações imprevistas, então eu tenho que pensar nessa forma para me organizar. Sugestão para você se organizar. Crie uma planilha e registre suas receitas e gastos. Inclua tudo na planilha, mas tudo mesmo. Lembre-se que você tem restrição de orçamento, por isso você tem que estabelecer prioridades. Não dá para querer comprar tudo o tempo todo. Então, você tem que planejar. Eu quero trocar de carro. Tem que fazer uma reserva, tem que planejar, tem que se organizar para comprar o carro pagando o mínimo possível de juros. Se você puder esperar, já tem o carro, puder esperar, ter o dinheiro para ir lá e comprar à vista, é sonho de consumo. Por quê? Porque você não vai pagar juros. Você vai se organizar. Até enquanto você estiver guardando dinheiro, o dinheiro pode estar aplicado, mesmo que seja numa operação conservadora, está lá no CDB. Se hoje conseguir um CDB, o valor não se o valor não for muito elevado, talvez não consiga 100% CDB, mas consiga 80% CDB, você já vai ter um rendimento lá em torno de 8%, 9% ao ano. Então, o dinheiro ainda está te ajudando a ter mais dinheiro para comprar depois. Então, partindo dos registros atuais, de tudo que você listou, de quanto você gasta, quanto você recebe, cria seu planejamento orçamentário e inclua o planejamento futuro. Ou seja, hoje eu estou nessa situação, estou devendo. Então, para eu poder comprar, eu vou ter que pagar aquilo que eu estou devendo. Então, a prioridade qual é? Primeiro, pagar o que eu estou devendo e depois comprar coisa extra.
Ah, não, mas eu tenho escola das crianças, então tem que fazer aquela questão que é o estabelecimento das prioridades. Tudo isso é fundamental, né? Defina seus objetivos de consumo e investimento e um fundo de reserva. Essa é uma coisa extremamente importante, que é uma coisa que você precisa fazer. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, tendo um fundo de reserva é fundamental. Acompanhe seus gastos semanalmente, se possível, para não deixar virar uma bola de neve. Mensalmente, faça uma análise do planejado e do realizado. Aí você vai conseguir acompanhar como está a execução do teu orçamento. E busque sempre pagar tudo nos prazos contratados. Ah, mas eu já estou endividado, né? Se tiver um imprevisto, reavalia novamente, priorize tudo de novo e busque renegociar as dívidas mais impagáveis, digamos assim, né? Tá, mas já estou endividado. E aí? O que eu faço? Reavalia teu orçamento, veja realmente se aquilo que você está gastando é prioridade, reduz ao máximo o consumo supérfluo. Ah, professor, mas daí eu não vou viver. É momentâneo, é durante um tempo. É aquela história, né? Sem sacrifício você não consegue nada, não é isso? Estabeleça um novo padrão de prioridades. É uma situação momentânea, então tem que parar para pensar. Negocie as dívidas o mais rápido que puder. E se tiver cartão de crédito e cheque especial, é a primeira coisa que tem que negociar. Vai lá no banco e diz, olha, não posso pagar. Eu preciso renegociar isso aqui e preciso do empréstimo para pagar isso aqui. Às vezes o banco te dá o empréstimo. Então tem que pagar aquilo. É melhor você ficar devendo um empréstimo normal do que cartão de crédito. E eu digo para vocês uma coisa muito importante. Às vezes é necessário não ter cartão de crédito. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso muitas vezes. Mas às vezes é melhor não ter o cartão. Eu digo para vocês por experiência própria. Eu morei fora um tempo, os negócios deram errado, tudo, tá. Voltei para cá, e lá, antes de voltar, eu morava em outro país, antes de eu voltar, eu vivi uma situação tão difícil, chegou ao ponto de eu ter que usar o tal do rotativo e não ter para pagar a parcela do rotativo. E aí, quando eu consegui vender os bens, vendi a casa, liquidei todas as dívidas, voltei para cá, eu fiquei vários anos que eu não queria cartão de crédito. Eu fiquei pelo menos uns 6 anos sem ter cartão de crédito. Por quê? Porque eu pagava tudo com base no que eu tinha planejado no meu orçamento. Não fiz, não queria fazer dívida. Então, isso é extremamente importante. E planeje. Planeje e sempre planeje, tá? Porque o planejamento nos diz onde queremos chegar, com que recursos contamos e como devemos utilizá-los, tá? E agora, para finalizar, a gente tem que pensar sempre, hoje em dia, no consumo consciente. Preocupação com o meio ambiente, consumir sem exagero, evitar desperdício, dar destino àquilo que você já não usa. Alguém pode usar, contribuir para a reciclagem e, principalmente, comprar de empresas que possuam governança ambiental, social e corporativa, a famosa hoje ESG, né? Então, é importante que a gente pense no consumo consciente, porque um grãozinho de cada vez, se cada um de nós fizer a sua parte, a gente vai contribuir para o todo. E o todo está precisando, o meio ambiente está precisando. Então é isso por hoje. Obrigado, pessoal. Aí está o meu e-mail para vocês mandarem alguma coisa se precisarem falar comigo.